Só para começar, eu vou estar misturando um pouco português e inglês, porque a gente agora tem que fazer o switch mesmo, mas eu queria agradecer demais vocês por aceitarem o convite para poder falar também da produção, da música, da fotografia, também do roteiro e especialmente também da direção do filme. Nós vimos acompanhando, infelizmente, por causa da pandemia, ainda não foi lançado esse documentário, mas é muito importante poder falar dele, de todo o processo de construção desse documentário, e para isso eu peço e chamo também a Mariana Bolfarini, nossa querida amiga, que também participou em todo esse processo, junto com a gente, dentro da cátedra, também como pós-graduanda já no curso de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. E eu gostaria, para iniciar, fazer uma breve introdução, antes de apresentar a nossos palestrantes, diríamos, um pouquinho da história desse projeto. Como mencionei no começo, é um projeto de longa data e que vem sendo trabalhado por etapas. O início do projeto foi, diríamos, de tentar dar visibilidade a esse projeto de pesquisa que surgiu através dos estudos dos imigrantes irlandeses na América do Sul, e cruzamos com a figura do Roger Casement aqui no Brasil, e fomos procurar justamente a fonte de todo esse material, que era justamente, continua sendo, o historiador Angus Mitchell. Isso foi, se mal não lembro, em 2008, quando estávamos em um congresso de literatura da Associação Internacional das Literaturas Irlandesas, em Limerick, e que muito generosamente e graciosamente o Angus me encontrou lá e fomos até seu escritório, onde tinha uma maravilhosa biblioteca, e começou a mostrar toda a bibliografia e os originais nos quais ele estava trabalhando. E ele disse, nossa, em 2010 vão ser 100 anos da primeira viagem do Roger Casement lá na Amazônia. E falamos, então pronto, vamos organizar, logicamente, algum evento lá em Manaus. Foi assim que eu conheci, nessa organização, o Aurélio Miquiles, a Milton Atum, e colegas também da Colômbia, José Álvaro Echeverri, que se juntaram a nós lá em Manaus, e fizemos esse primeiro encontro. Esse primeiro encontro nos levou também a realizar uma primeira exposição do Roger Casement em Brasil, com coautoria do Angus, logicamente, que nos forneceu toda a as imagens para essa exposição. Em 2011, era a segunda viagem do Roger Casement, e aí nós já fizemos um curso e uma série de palestras durante o ano inteiro no Centro Maria Antônia, no Centro Universitário Maria Antônia da USP, aqui em São Paulo, onde também participaram, logicamente, ativamente, o Aurélio e todos nossos colegas, para trazer um contexto interdisciplinar dessa época em que Casement se encontrava no Amazonas. A partir daí, também, já estava a Mariana trabalhando na sua tese de doutorado, que deu justamente nesse maravilhoso livro que já Angus citou, e que é uma interpretação de como Casement está sendo representado
pela literatura dentro de um contexto histórico muito importante. A partir daí, nós fizemos várias exposições. Essa exposição do Casement no Brasil, tivemos uma publicação, tipo catálogo, passou ou circulou pela primeira vez, graças também ao Angus, que fez todos os contatos, na Casa das Américas, em Madrid, com justamente Mário Vargas Llosa, inaugurando essa exposição, passou para o Robert Pala de Barcelona, foi para Limerick, em Tralee, também sempre com a presença do Angus, trazendo todo esse contexto histórico dessa exposição. Depois transformamos essa exposição para 2016, justamente o centenário do Easter Rising, que fizemos também aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, em Brasília, em Manaus, em Tocantins, em vários, em Ceará também, em Belém do Pará, que foi levado essa exposição não só de Roger Casement em Brasil, mas também do Silvino Santos e Roger Casement, em comparação, todas essas imagens que mostravam as duas vertentes da história. Também eu não vou me demorar mais, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão participando nesse projeto de longa data, dizer que a academia, nós sabemos que é mais lenta do que a parte mais comercial de tradução, que isso é importante também dizer. Para 2016, Mariana Bolfarini liderou a tradução do Diário da Amazônia, e foi publicado pela EDUSP, aqui em São Paulo, e todo esse material começa a ser utilizado por nossos pesquisadores, já que a história da borracha, como bem o Aurélio sempre diz, já desde seu primeiro filme, A Árvore da Fortuna, que o Angus mencionou, fica um pouco perdida na nossa história do Brasil. Então, eu acho que todos esses momentos das etapas que a academia vem trazendo com um contexto sólido, é demorado. Infelizmente, demora, porque a academia está trabalhando com várias fontes, e antes de levar essas fontes a conhecimento do público, tenta solidificá-las e fazer esses contrastes e comparações. Já uma publicação comercial, através de editoras que encomendam essa tradução, vai muito mais rápido, porque a pessoa é 100% dedicada a esse tipo de trabalho, é tradutor profissional. Bom, dizendo essas palavras, eu não quero me alongar mais, e eu gostaria, então, apresentar rapidamente a todos vocês, para depois deixar livre o nosso diálogo. Aurélio Michelis é cineasta e documentarista, iniciou nos anos 1980 sua obra em filme e televisão, e tem como foco a região amazônica. Nasceu em Manaus, cursou artes e arquitetura da Universidade em Brasília, também fez artes cênicas na Escola de Artes Visuais Parque Lage, em Rio de Janeiro, e trabalhou também na TV Globo, Bandeirantes, Cultura, e dirigiu filmes premiados, entre eles O Cineasta da Selva, e tem uma longa biografia em sua profissão. Nós temos a biografia de todos vocês no nosso site. Eu vou apenas mencionar alguns destaques. André Finotti é montador de séries, ficção e documentários, montou filmes selecionados nos festivais de Cannes e Veneza e premiados em Sundance, San Sebastián, e É Tudo Verdade
também na Mostra Internacional de São Paulo, no Festival do Rio e em vários outros festivais. Ganhou 4 prêmios de montagem. André Lourenço Miquiles é realizador audiovisual brasileiro, nascido em São Paulo, graduado em Geografia na USP, com especialização no Laboratório de Imagem e Som de Antropologia e de Fotografia no SENAC. Ele trabalha há 10 anos no mercado audiovisual, principalmente no mercado brasileiro, mas também já esteve em produções inglesas, americanas e chinesas. Ele tem vários prêmios também, e vocês podem encontrar todos esses detalhes logo depois de nossa sessão. Alvise Migoto, compositor de música original para o documentário Segredos do Putumayo, é natural de Toronto, músico, compositor, empreendedor cultural, fundador das agências de eventos Fair Art em Brasília e Fair Art em Canadá, formado em música pela Universidade de Toronto e mestrado pela Manhattan School of Music, com estreia em Nova York no Will Recital Hall do Carnegie Hall, como vencedor do Artists International Competition. Logicamente, tem muitas mais realizações, e Patrick LeBlanc é dono da produtora 24 VPS Filmes, responsável pela produção do documentário Segredos do Putumayo. Patrick começou a produzir em Paris, nos anos 80, e se mudou para o Brasil em 1995. A sua primeira produção no Brasil foi um documentário de longa-metragem, também realizado pelo Aurélio Miquiles, o premiado cineasta da selva. Patrick está atualmente produzindo e dirigindo um documentário sobre a viagem diplomática na América do Sul de Charles de Gaulle, em 1964. E junto com Aurélio Miquiles, estão desenvolvendo um documentário sobre o artista plástico Valdemar Cordeiro, pioneiro do concretismo e figura central da arte brasileira do século XX. Como vocês verão, é realmente uma mesa redonda com pessoas ilustres que vão poder revelar um pouquinho dessa produção desse filme. Portanto, Aurélio, você como diretor desse belíssimo documentário, como mencionei na sessão anterior, altamente elogiado, com resenhas maravilhosas, que todo mundo coincide que é seu masterpiece, não? Eu gostaria de saber por que esse documentário sobre Roger Casement hoje? Microfone, Aurélio. Desculpa, estou com o microfone, agora está tudo bem. Primeiro, quero agradecer, dar bom dia a todos, agradecer mais uma vez a parceria com o Instituto de Letras, com a USP, com os estudos irlandeses, que são a origem desse projeto. Quero agradecer ao Angus, ao incorporado de corpo e alma a esse projeto, e que foi possível por causa de todos esses profissionais que estão aqui, que é o Danilo Gulani, que foi o co-roteirista também do filme, e, enfim, aos índios do Putumayo, que nos lá com eles, foram parceiros, compreenderam a importância do filme, e isso fez uma diferença enorme, não só para nós que estávamos lá, mas também como processo de desenvolvimento desse conteúdo, que resultou no filme.
por que fazer esse filme? Bem, é difícil, né, encontrar exatamente esse grão, né, que nos motiva a realizar algo. Mas eu diria que o assunto da borracha, ela faz parte da minha vida. Eu sou da última geração que testemunhou esse ciclo de grandeza e de grande decadência econômica, cultural na Amazônia. Na minha infância, eu tive a oportunidade de brincar nos grandes palacetes e casarões abandonados, quando a floresta estava retomando o seu lugar, e esse testemunho desse fausto da riqueza, como eu chamo, produzido essa fortuna produzida por uma única planta da floresta amazônica, que é a seringueira, isso tudo me fez cresci ouvindo essas histórias, vendo as suas edificações ali na cidade de Manaus, e fui me perguntando as razões disso. E na medida que eu fui compreendendo a história do Brasil, eu senti a falta de reflexões sobre o ciclo econômico da borracha dentro dos compêndios clássicos da história do Brasil. Nunca era citado, e quando era minimizado, como algo que não tinha importância nenhuma. E, na medida que eu fui me interessando pelo assunto da Amazônia, eu fui vendo que era preciso esclarecer, era preciso fazer que as novas gerações não tivessem esse silêncio do qual eu fui submetido sobre o ciclo da borracha na Amazônia. E, na medida que eu fui entrando nessa história, eu fui vendo que ela era muito mais complexa do que eu imaginava. Então, por isso, eu fui realizando vários documentários e, por sorte, quando eu realizei o Cineasta da Selva, em 1997, o historiador Angus Smith morava no Brasil e teve a oportunidade de assistir o filme e quis me conhecer, e nesse encontro nós descobrimos que nossos interesses eram muito parecidos, e ele me deu um livro dele, que é os Diários de Roger Casey na Amazônia, e aquilo ficou desde 98, 97, a coisa ficou ali. Eu achava que eu não tinha mais o que falar sobre o ciclo da borracha, que eu já tinha falado do Silvino Santos, já tinha feito um documentário sobre o Teatro Amazonas, já tinha feito sobre uma série, que 2 episódios sobre a borracha, que é a Árvore da Fortuna. Então, achei que não tinha mais nada. Porém, já em 2011, eu reencontrei o Angus, exatamente por um colóquio organizado pelo Instituto de Letras da USP, lá em Manaus. E aí começou a surgir, de novo, essa ideia de que algo precisava ser dito sobre o ciclo da borracha. E essa coisa surgiu pela violência descrita pelo Roger Casey, ele como testemunho dentro de uma grande companhia que exercia seu poder de vida e morte sobre os trabalhadores da borracha. E esses eram os índios, de várias tribos que habitavam ali no Putumayo. E a violência que levou à morte, se calcula 30 mil índios, mas os próprios índios falam que é mais de 50 mil. Então, é um buraco negro dentro da história da Amazônia e, sem dúvida, a história da economia mundial. Isso é muito bem desenvolvido pelo Angus nos seus textos, e isso nos levou a querer fazer um filme. Foi um desafio, porque era um diário, né? Um diário que começa
numa data e acaba noutra data, ou seja, podia ficar monocórdio, chato, de como vai... Aí começa o processo de como transformar em audiovisual, né, essa história. E nesse processo encontrei no caminho um companheiro já de muitos anos, já tinha de parceiros de outros filmes, que é o Patrick Leblanc, que assumiu o projeto e descobriu no Roger Case um personagem que poderia falar das questões contemporâneas do mundo, e sobretudo da Amazônia. E isso que foi interessante. E fomos encontrando esse paralelismo e acabou que nós conseguimos fazer o filme. Foi 5 anos de batalha, não foi exatamente a gente ficamos procurando, claro, né, os recursos para fazer o filme. Felizmente, conseguimos uma parte do que nós imaginávamos, tendo um orçamento total de produção, mas que acabou, diante do tempo, adaptarmos ao volume de recursos que nós tínhamos em mãos. Mas o Casey e os índios do Putumayo, essa história da borracha é a história permanente. Parece que não acabou, continua. Recentemente, eu recebi uma estatística da Colômbia, colocando a Colômbia como um dos países onde mais se matou pessoas que defendiam os direitos humanos, 200 e tantos. E só do Putumayo se matou 52 pessoas. 52 líderes foram assassinados no ano de 2020, ou seja, no ano que nós produzimos o filme. Então, a violência continua, né? As histórias que a gente recebe, não só na Colômbia, mas nos outros países da Amazônia, e no Brasil, que nós testemunhamos agora, uma verdadeira terra sem lei que se transformou a Amazônia. E já é um processo que já vem, né? A desordem fundiária na Amazônia, ela já vem de muitas décadas e foi inflada durante o período do governo da ditadura, né? Onde o governo liberou geral, sem nenhum projeto, e criou a maior desordem fundiária da história da Amazônia. E essas consequências vivemos até hoje. Mas, por outro lado, o Casey também, ele é um protagonista da violência acontecida na África, quer dizer, outro continente. Ele é protagonista de uma história do seu país de origem, da Irlanda, onde exerceu, tomou a iniciativa de enfrentar o Império Britânico, né? E, por causa disso, foi preso, condenado à morte e, pior, tentaram desconstruir a sua moral diante do público. Mas o Casey, enfim, e para encerrar, ele tem no seu diário, que ele escreveu, foi um domingo, do dia 6 de novembro, ele escreveu no diário uma frase que eu considero emblemática e que pode estar no filme. Ele escreve: "Não serei eu um agente do silêncio, mas espero poder ser a voz da liberdade." Ele escreveu isso no domingo, 6 de novembro de 1910. Então, o Casey, ele era um agente do Império, ele era um agente do poder econômico que envolvia a borracha na época, que era um commodity mais importante, né, do início do século XX, mas também ele era um elemento de defesa pelos direitos do homem. É isso que faz dele também um personagem contemporâneo
para que nós possamos trazê-lo de volta, né? O Yeats, um dos maiores poetas, né, da língua inglesa, e ele é irlandês, ele fala que o Casement é um fantasma batendo a porta. Eu tenho a impressão que agora chegou a hora do Casement arrombar a porta da história e ocupar o seu lugar merecido, e que é o que nós pretendemos com esse documentário Segredos do Putumayo. Muitíssimo obrigada, Aurélio, por seu depoimento. Eu acho que é importantíssimo iniciar essa mesa redonda com todo esse contexto que você nos traz, especialmente hoje, que estamos tentando o máximo de levar mensagens através da cultura que, infelizmente, está sendo desmantelada. Então, imagino todo esse esforço nesses últimos anos também na construção do filme e fazer esse filme realidade, participar dos concursos, como era o único que a gente tem, mas cada vez mais enxutos, e hoje em dia isso a gente vê que foge das nossas mãos. Então, acho que é uma forma de resistência mostrar esse filme que vocês fizeram com tanta dedicação, emoção e paixão, acho. Eu vou passar a palavra para Mariana Wolfarini, para continuar, então, esse diálogo com vocês. Mariana. Obrigada, Laura. Bom dia. Eu agradeço muito a Laura, ao Aurélio e ao Angus pela oportunidade de participar dessa mesa redonda e de ter tido a honra de integrar esse projeto, né? Coincidentemente ou não, foi em 17 de março de 2011 que Casement entregou ao Ministério das Relações Exteriores o relatório do Putumayo, né? Então, só para uma curiosidade. Bom, a minha pergunta agora vai para o André Finotti. Tendo participado, né, da tradução, como a Laura mencionou, do Diário da Amazônia, foi um projeto que demorou muitos anos, um projeto de pesquisa, e conhecendo bem o texto, eu gostei muito dessa parte, né, do roteiro, né, do filme. Também participei um pouco em alguns momentos, né, do roteiro, da tradução de alguns elementos. Então, eu gostaria de saber, André, levando em consideração as fontes primárias, entre as quais se destaca, né, o Amazon Journal é a espinha dorsal desse projeto, o Amazon Journal of Roger Casement, do Angus Mitchell, e a sua respectiva tradução para o português. Eu queria saber como se deu a escrita do roteiro e a montagem do filme. Sim. Bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite, é uma honra. Bom, Mariana, acho que a minha trajetória dentro desse projeto, acho que ela exemplifica bem o poder dessa história, né? Porque eu sou principalmente montador, e no final acabei me envolvendo de tal forma que eu colaborei no roteiro, na pesquisa, e fiz a finalização do filme também, como colorista, além de montar o filme. E isso se deu, assim, quando o Aurélio me trouxe um teaser. Ele já tinha filmado, né, lá no Putumayo, já tinha uma versão inicial do roteiro, né, antes de filmar, onde eles, a versão que eles tinham escrito em todos os editais e tal, e achei interessante. O filme parecia ser um documentário com uma estética mais artística, muito bonita, Amazônia em preto e branco. Mas quando o Aurélio veio me contar da história e começou a falar do Roger Casement, ele, como muito bom contador de história, assim, começou a me envolver de uma forma que, assim, bom, eu não fazia ideia, assim, de quem era Roger Casement. Eu nunca tinha ouvido falar, né? E, assim, bom, eu não sou um historiador, não sou um intelectual, me considero um artesão do audiovisual. Eu não sabia, não conhecia a história da África, né,
da colônia do rei Leopoldo, para você ter ideia. Então, o impacto ao conhecer essa história foi gigantesco, e eu achei que todo mundo, todo brasileiro, principalmente, deveria ter oportunidade de conhecer essa história. Porque, assim, em 1910, o Roger, viajando pela Amazônia, já preocupado com o meio ambiente, preocupado com a questão indígena, que, assim, até agora, enfim, continua bem problemática. Assim, é um exemplo de que muita coisa realmente não acontece por vontade política e poder econômico, né? E, assim, no Brasil, eu estudei nas melhores escolas de São Paulo, e eu não estudei nada sobre a história da África, não estudei nada sobre a história da Irlanda. Aprendi que o índio nunca foi escravizado, porque era preguiçoso. Então, realmente, assim, quanto mais eu conhecia da história, mais eu senti o poder dela, e mais eu me envolvia. Eu comecei também, a gente tendo essa oportunidade de usar esse material de arquivo, né, que por ser muito antigo, ele tem um direito autoral mais liberado, né, e um outro universo se abriu, né, e também comecei a pesquisar muito nas imagens e tal, mundo afora. Já tinha uma equipe de pesquisadores, mas eu não me contive, né, e gastei, assim, muitas horas também buscando esse material. Claro, eu li o Diário da Amazônia, né, antes eu li o Sonho do Celta, né, enfim, quanto mais eu me envolvia, mais eu também colaborava para moldar essa história, né? Então, eu acabei, o roteiro já feito pelo Aurélio, pelo Danilo, muito da estrutura foi preservada, né? Mas a África, por exemplo, é passada muito rapidamente, no flashback, não começava com a África, ele começava já no Putumayo, né? Então, toda essa ideia de colocar na ordem cronológica, assim, eu achei importante, porque é uma história muito complexa, assim, com muita informação, né? Então, eu achei que assim, ajudaria, assim, a compreensão, e a gente sentir o poder dela se a gente fosse passo a passo. Então, acabei trazendo elementos do diário que não estavam, né, na primeira versão, né, também eles acho que tomaram muito cuidado para não exaltar muito a violência. Eu acreditei que deveria estar numa, né, de uma forma crua realmente, e acabou voltando até coisas que eles já tinham colocado, mas saído em alguns tratamentos. Enfim, foi num sentido de colaboração, né, a minha participação no roteiro, e que é muito normal na feitura de documentário, né, porque na hora que a gente senta na ilha com todo o material, todas as entrevistas e tal, a história pode tomar rumos diferentes do que pensado inicialmente. Exatamente, eu achei interessante isso que você mencionou, como nós vamos sendo tragados, né, para dentro da história, e quando você vê, você já está envolvido, né, pensando, aquelas cenas vêm à mente, você vai dormir, né, parece que fica bem como um filme mesmo. É muito intenso, né, a experiência com o diário é muito intensa, né, com as palavras do Casement. E então, muito obrigada pela sua resposta. E a minha próxima pergunta vai para o André Miquiles, pensando também no diário como muito imagético, né? A leitura é uma experiência muito imagética, né? A própria escrita do Casement tem esse estilo, né?
E eu queria saber, André, sobre a fotografia, né, que é um elemento de grande potência no filme. Na medida em que o filme apresenta muitos contrastes, né, assim, pelo menos quando eu assisti o filme eu percebi, né, esses contrastes do preto e branco e do colorido, o uso de claro e escuro, e também as imagens de arquivo, né, como também mencionou o André Finotti, né, o uso de fotografias e de arquivo originais. Eu queria que você nos falasse um pouco mais sobre a fotografia em geral e sobre as escolhas de vocês. Bom, primeiro, bom dia a todos, feliz St. Patrick's Day. Queria agradecer o convite, muito honrado de participar aqui com vocês. Queria agradecer também ao Léo Bertolin e ao Fábio Bardella, que não estão aqui com a gente, mas que participaram ali na hora ali de estar em La Chorreira, filmando, pela generosidade do Fábio, que faz uma fotografia adicional, que subiu os drones e fez as imagens aéreas com maestria. E, bom, te respondendo, Mariana, quando esse projeto apareceu, eu fui acompanhando ao longo dos anos um pouco essa luta, essa batalha aí do Aurélio e do Patrick para conseguir, e aos poucos fui me inteirando um pouco da história, né? Fui lendo o material que existia sobre o Casement, e quando a gente começou a pensar em como criar esse universo, né? Como criar esse universo do filme, como apresentar essa história para o espectador, algumas coisas a gente ficava pensando em como tornar essa história mais fluida, né? Então, a gente sabia que era um filme que ia ter muito material de arquivo, né? E todo esse material de arquivo ele seria preto e branco. E também a gente sabia que muito desse texto, né, desse conteúdo do diário do Casement era feito em primeira pessoa, então tinha essa perspectiva subjetiva, né? Então a gente pensava muito em como abordar de forma subjetiva a Amazônia. Então tem muitas imagens que a gente cria um ponto de vista mesmo, como se fosse o próprio Roger Casement caminhando pela Amazônia. E o preto e branco, a gente acabou escolhendo preto e branco porque era uma forma de tornar o filme mais homogêneo, mais contínuo em relação às imagens de arquivo, visto que a nossa ideia era ter imagens documentais da Amazônia atual e teriam ficcionalizações, onde a gente traria, né, a gente daria vida ao Roger Casement. Então, a gente acreditava que se a gente tornasse tudo preto e branco, o filme ganharia uma linearidade mais interessante. E aí, pensando nisso, ainda vinha a preocupação se, mesmo assim, não valeria a pena a gente filmar a Amazônia colorida, né? Porque a Amazônia é uma paisagem maravilhosa, um lugar incrível, cheio de cores, cheio de informação, e a gente ficava um pouco preocupado em assim, putz, mas será que a gente vai perder tudo isso? Mas um pouco antes da gente filmar, e ainda nessa dúvida se fazia preto e branco ou não, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia num projeto onde eu fui ministrar algumas aulas sobre audiovisual para o Sateré-Maué, que são uma etnia indígena que moram no estado do Amazonas, e era um pouco antes da gente filmar, e era no período de chuvas. Então, quando eu cheguei lá, fui muito com o olho prestando atenção na floresta, imaginando se aquilo funcionaria preto e branco, se não funcionaria, né? E uma coisa que me atentou muito era que o céu, durante todo o período que eu estive por lá, ele era branco, né? Por causa da chuva, ficava aquela coisa nublada, então você não tinha aquela cor, aquele céu azul e tal. Então, aquilo foi meio assim, para mim, foi o que bateu o martelo. Falei, putz,
com certeza, nessa situação, a gente trabalhar com preto e branco vai ser mais interessante do que no colorido, né? Então, ali foi onde, para mim, eu bati o martelo. Depois foi um processo de entender e conversar com o Aurélio e o Patrick, na época, e chegar a essa conclusão de que a gente faria o filme todo preto e branco, e fomos já com isso na cabeça, na monitoração, a captura das imagens já era feita toda em preto e branco, né? Não foi uma coisa que a gente trouxe na pós-produção, né? A gente já imaginou isso na hora, e aí era tentar imaginar como que seria esse preto e branco dessa história que tinha tantos horrores, né? Tantas coisas absurdas e sinistras ao longo dela, né? Então, dentro do preto e branco, a gente optou por um caminho mais contrastado mesmo, né? Que existissem essas variações bem abruptas entre o branco e o preto, né? A escuridão. Então, foi um pouco por aí que a gente imaginou a linguagem, né, da fotografia. Ai, obrigada, André. E também pensando nas entrevistas, né, com as gerações mais atuais dos sobreviventes, né, então a gente tem o passado e o presente, né, então ficou bem, assim, completo, né. Nessa parte das entrevistas, a gente filmou sempre nas ocas, porque a gente optou por fazer entrevistas noturnas e ter os dias para poder captar imagens documentais ali do entorno da aldeia, do dia a dia da aldeia de La Chorrera. Então, as entrevistas, elas sempre aconteciam na parte da noite, inclusive porque era muito mais fresco, era muito mais confortável de entrevistar pessoas, né? E aí, quando a gente foi entrevistar o Milton e o Angus, a gente se preocupou também em como que a gente contextualizaria eles dentro da história, né? Uma história que o universo todo dela gira em torno da Amazônia, e a gente começou a imaginar, imagina se eles tivessem um fundo dessas entrevistas, fosse uma casa, né? Uma casa em São Paulo, um apartamento. A gente começou a imaginar que isso talvez não fosse dialogar da forma como a gente gostaria nessa história, né, que ficaria um pouco solto em relação ao todo. Então, a gente acabou optando por descontextualizar eles dessa realidade que eles estavam, que era aqui, né, em São Paulo, e deixar esse fundo deles mesmo preto, assim, e trazer eles mais de uma realidade mais próxima do que a gente estava fazendo na Amazônia. Certo, muito obrigada. Laura? Obrigada, André, também, os dois Andrés, por seus depoimentos, também explicações, e vendo as imagens realmente do filme, me lembra também a reação que a gente tem como audiência, a reação das pessoas, dos observadores das exposições que a gente fez, que além de mencionar a Europa, também correu essa exposição por aqui, por Argentina, Brasil e também nos Estados Unidos. Então, a gente quer agradecer todo esse apoio que recebemos também de nosso querido colega Leopoldo Bernucci, em Califórnia, em Davis University, onde também foi exibidos essa exposição, e também sabemos que chegou até Peru, e foi inaugurada pelo presidente Michael D. Higgins, presidente da Irlanda naquele momento. E as reações que a gente recebe, justamente esse tipo de observador que está vendo uma realidade, mas que não consegue compreendê-la, às vezes, pela violência que essas imagens trazem. E essas imagens são justamente em branco e preto, e são imagens da época, e acho que foi muito acertado essa decisão de toda a equipe fazer esse tipo de escolha, porque realmente a resposta do próprio observador, vendo o filme,
já feito, já produzido, seria outra se fosse a cores. Acho que não teria o mesmo impacto. E por isso acho que podemos passar também para ver que nas diferentes etapas da montagem que a gente veio compartilhando com vocês, graças à generosidade do Aurélio e do Patrick, que eram montagens que a gente via, estava vendo esse processo de montagem que o André mencionou, o André Finotti, mas era sem música, ou a outra música por trás. Então, isso nos traz agora ao Alvise, que justamente é ele o criador, o compositor dessa música do filme, que vemos que tem diferentes gêneros, Alvise, que você vai circulando por eles, dependendo da narrativa do momento, até nos levar a uma exaltação da música, uma música operística com voz. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco esse processo de interpretação da história sendo transformada ou traduzida, diríamos, numa linguagem musical. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma grande honra de participar desse evento aqui hoje, e também como foi uma grande honra participar desse filme. A minha colaboração, ela entrou mais no final, como a Lara estava falando, que ela via o filme, mas sem a música, essa parte... eu cheguei com o filme a partir do primeiro corte final do filme. Mas eu conhecia a história do filme há muitos anos atrás, uns 5, 6 anos, que a Aurélia comentava comigo sobre o Roger Casement, o trabalho que ele estava fazendo. E eu fiquei muito honrado quando ele me chamou para fazer a trilha. Eu estava no Canadá, era 2019, e a partir de agosto, sem ter visto o filme, eu não vi nenhuma cena, nada, mas em agosto eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a criar uma playlist de músicas da época. Estava na área musical, no início do século XX, surgia o movimento expressionista na música, com compositores como Bartók, Krenek, os Scriabin, Stravinsky, Schoenberg, Alban Berg, enfim, onde houve uma ruptura, vamos dizer, a ideia era de romper a tradição, buscando novas formas de expressão. Então, você tinha grandes contrastes, mesmo na melodia, tinha grandes pulos, na harmonia tinha momentos onde acontecia coisas que você não esperava. Então, foi uma grande transformação, mesmo na ópera. Era uma época onde as coisas eram muito dramáticas. Tinha, por exemplo, um compositor, Francesco Cilea, que compôs a ópera L'Arlesiana, e tem uma música, uma área, chama ela Solita Storia del Pastore, que tem a ver com a ilusão de um grande amor, mas, na verdade, aquilo lá, para mim, refletia muito do que estava acontecendo na época. Não é só sobre amor, é muito profundo. E quando eu comecei, quando eu vi o primeiro corte, era janeiro. Então, nessa época toda, além dessas músicas de expressionismo, ópera e tal, tinha também a música irlandesa, a música celta, a música indígena da região. Então, aquilo lá eu ficava, vamos dizer, absorvendo, né, essas diferentes
gêneros de música, e porque, apesar de ter uma formação musical assim, formal, eu fui formado como executor, como performer, não como compositor. Então, para mim, a composição sempre vem de forma orgânica. E quando eu comecei a ver as cenas do primeiro corte, para mim foi chocante e me tocou muito. Era como se fosse passando por um trauma, porque aquilo, o filme, ele conta a história, não está contando uma história, é o Casement falando. É isso, essa coisa que o André Micheli estava falando do preto e branco, isso, o impacto do filme acontece internamente, você não vê ele na tela, ele acontece dentro do nosso ser. E como no processo de compor, foi difícil porque você tinha que viver aquelas cenas, aquelas traumas, tinha muitos chocantes ou traumatizantes, outros lindos, mas você vivia aquilo intensamente, porque você tinha que achar um jeito de extrair, não necessariamente uma coisa que descrevia a imagem, mas que transmitia aquela emoção que o próprio Casement estava não só vivendo, mas o que ele queria colocar perante o público. E com a direção principalmente do Aurélio e do André Finotti, foi um trabalho meio em conjunto de conseguir atingir a mensagem do filme. É isso, por exemplo, no início, que tem a cena da África, aquela maravilha, que era... Então, eu achei que ali tinha que fazer alguma coisa com voz, porque essa expressão de maravilha, não tem nada melhor que a voz para expressar isso. E então eu peguei, achei uma soprano canadense que eu conheço há muito tempo, que é a Meredith Hall, uma grande artista canadense, soprano. Eu gravei ela, mas eu usei a voz como um instrumento lá, que eu fiz dos trechos que eu gravei dela, um instrumento para aquela cena da entrada. E também isso se repetiu na cena em Putumayo. E em outros momentos tem instrumentos acústicos que tem essa coisa íntima, mas também com muita expressão, que é muito expressivo. Tem, sei lá, no final, a cena final, que é nada melhor que uma orquestra para resumir toda a emoção do filme inteiro, desde o início, né? Tinha momentos onde eu usei uma guitarra elétrica com efeitos que pode ser que parecia um sintetizador, mas era uma guitarra. Tem um momento onde tem na parte da revolução, onde tem umas vozes que parecem uma guitarra distorcida, mas são vozes. Então, o tratamento em cada momento, eu acho que é mais, tem que seguir qual que é a essência ali daquela cena. Então, foi isso que vamos dizer, chamou os gêneros, o tratamento, as texturas, as melodias, né? O processo foi meio assim, e como foi em janeiro, foi quando estourou a pandemia. No Canadá já começava a fazer a quarentena, o lockdown, era já no final de janeiro, mas em fevereiro,
mas eu já estava fazendo, porque estava mergulhado na composição do filme, que a gente tinha o festival, É Tudo Verdade, que era, se não me engano, era final de março ou abril do ano 2000, né? Depois foi postergado, então a gente tinha que terminar, né? Era a última parte que faltava para o filme. Então, o processo foi mais ou menos isso para mim, foi muito enriquecedor para mim como artista, eu aprendi muito com a equipe toda, e eu agradeço, é uma honra. Muitíssimo obrigada, Vice. Realmente, ouvindo todos vocês, um a um, dentro de sua própria profissão, nós vemos a complexidade que tem dentro de um filme. Muitas vezes, o espectador vai e senta na plateia ou em casa e não percebe, às vezes, todo esse trabalho imenso que tem por trás. E acho que com a música é essencial para passar a mensagem da própria história, da própria narrativa, como você muito bem explicou, e essa multiplicidade de texturas que você traz com o som, não? É importantíssimo, é muito, muito interessante ver esse finale, não? Diríamos, de todo o filme, que também se complementa com a música, e o impacto, como você mesmo diz, vem do espectador, fica em silêncio quando termina esse filme. Todos nós, uma pequena equipe aí, uma equipe maravilhosa que o Aurélio nos fez participar, você fica em silêncio mesmo tendo feito parte, um pouquinho que a gente tenha feito parte, chega intensamente, emocionalmente, ao ver as imagens complementadas com a música e a narrativa que funciona terrivelmente muito bem. Eu vou passar agora, então, para Patrick, porque esse filme, eu estou certa, vai circular pelo mundo inteiro. Esperamos esse global show do filme, e que, com certeza, também nos países nossos latino-americanos, especialmente da área da Amazônia, mas também no sul, como assim foi nossa exposição para a Argentina, nas várias províncias da Argentina. Eu sei que, graças à colega da Universidade de La Pampa, Maria Graciela Elige, e a embaixada lá, sabemos que vão ser receptores também desse filme, vão tentar levá-lo também a esse país e a Peru, e todo esse planejamento que o Aurélio e o Patrick está fazendo. Então, o Patrick, acho que seria muito importante você narrar esse processo de produção do filme, de tentar que esse filme realmente chegue a sua concretude, especialmente, como mencionei no começo, em um ambiente cultural muito desfavorável, diríamos, que nos encontramos. Patrick. Será que saiu, Patrick? Ele se encontra... Microfone. Estão ouvindo? Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado, Laura, pelo convite. Obrigado por ter reservado a última fala para o Santo, né? Que está aqui, tá? Né? E também agradecer essa equipe foi maravilhosa. Eu não vou contar o processo de produção, que você... Posso falar um pouco de financiamento, o quanto é difícil financiar, etc., tá, rapidamente. Mas porque cada um ali, com seus talentos, eu fiquei tão feliz com essa equipe. Eu não sei como dizer, porque quando você é produtor, às vezes você pega uns abacaxis terríveis, sabe? Porque o diretor vem com um profissional que você vê ali na primeira curva que não serve, que vai dar problema, que não vai conseguir, ou que vai fazer um trabalho medíocre, e você vê isso.
Mas e o Aurélio tem, além de ter um talento dele como diretor, etc., tá, ele soube, e eu não fiz. Ele trouxe o André Miquiles, ele trouxe, aliás, é bom citar um dos corroteiristas que não está citado aí, além do Aurélio e do André Finotti, o Danilo Gulani, é bom lembrar dele, agradecer. Ele trouxe o André Finotti, ele trouxe o Alvise, quer dizer, então, sim, você só tem que agradecer, porque você sente ali que vai rolar, que a coisa vai funcionar. E tem que ajudar cada um na sua área, obviamente, a viabilizar. Com a metade do dinheiro que a gente tinha planejado, né, a gente ia fazer um filme um pouco mais... um pouco diferente, né? A gente ia viajar para a Inglaterra, a gente ia viajar para a Irlanda, a gente tinha plano de entrevistar, além do Milton Atu também, que é bom citar. Por exemplo, o Angus, a gente ia filmar ele lá, a gente queria filmar cenas no tribunal, onde o Kesman foi julgado. A gente pensou em Madrid, para entrevistar o Mário Vargas Llosa, e na Amazônia, a gente, na verdade, queria pegar um barco, exatamente, que nem algumas cenas temos filmadas em Manaus. Na verdade, a gente queria alugar esse barco e meio que fazer essa viagem o Kesman, quer dizer, não na duração que ela se deu, mas em prazo, acho que a gente tinha planejado 6 semanas de filmagem na Amazônia, 8 semanas. É uma coisa, mas era o dobro. E quando, depois, finalmente, conseguimos, eu anotei aqui, o filme foi aprovado em novembro de 2015. E a gente ganhou um edital do BNDES para documentário, e a gente ganhou um edital do Estado de São Paulo, da Secretaria do Estado de São Paulo. E a gente teve que, depois de não sei quantos anos, a gente falou, bom, então vamos filmar com o que a gente tem, vamos fazer esse filme com... E foi feito assim, com a metade do valor. Só que a gente teve que redesenhar também isso. Talvez foi um desafio, talvez, que com o Aurélio redesenhamos o filme. Então tá. E agora? Como que fica, como que não fica, quanto tempo vai filmar, etc. Então isso aí realmente... mas era prazer, era só prazer, porque, sabe, não é muito prazeroso fazer o filme, muito prazeroso. Então, uma coisa muito... que não toda a produção é assim. Tá? Produção que tem muita atenção, o produtor briga com a equipe, mas ali não, todo mundo sabia, todo mundo entendeu, todo mundo sabe, só foi fantástico. Queria aproveitar também para agradecer, porque, em geral, é o papel do produtor, né, quando tem uma pré-estreia, é a equipe na frente, do palco ali, antes da sessão, depois da sessão. Então, eu queria agradecer algumas pessoas, né? O Dori Carvalho, que é o ator, né, que atua no papel do Kesman, que faz o papel do Kesman. O Aurélio até agradeceu, mas eu vou fazer também, tem que agradecer os indígenas de La Chorrera, que foram espetaculares e pessoas incríveis, assim, de um nível muito surpreendente, né? Eu já falei do Danilo Gulani como co-roteirista também. Agradecer ao Ricardo Reis e a Miriam Widerman, que fizeram a edição de som e mixagem, que é uma coisa primorosa que eles fizeram. Agradecer ao nosso diretor de produção, que acompanhou a equipe em La Chorrera e depois nos arredores de Manaus, que é o Sidney Medina, o Fábio Bardelli, o Léo Bortolini no som e o Fábio como fotografia adicional, o André Mancinot, a minha assistente, filha, Joana, não posso deixar de agradecer, e, obviamente, depois o Stephen, né, o Angus,
Vocês aí do departamento da USP também. Eu não vou ler, eu estou aqui com o letreiro aberto, eu não vou ler todo o letreiro, eu acho que é isso, né? Enfim. Aí, que mais eu teria a falar? Patrick, eu Sobre sei a que... distribuição, rapidamente sobre a distribuição. Sim, por favor. Um produtor, na verdade, ele não chega a ter também, além de produzir, se encarregar da distribuição de um filme. Então, tem distribuidor para isso. A gente tem uma distribuidora que é uma filial da O2, a O2 Filmes, que é uma grande produtora do Fernando Meirelles, e ela que criou, alguns anos atrás, uma distribuidora. Eles se apaixonaram pelo filme, o Fernando Meirelles se apaixonou pelo filme. Quero citar também, aproveitar e dizer que o Walter Salles está apaixonado pelo filme, até está propondo em ajudar com alguns festivais grandes, etc. Tá? Mas mandou recado, eu liguei para ele está realmente totalmente apaixonado. E agora está na mão um pouco da distribuidora. A gente ajuda no que puder, quando a gente conhece um diretor de um festival pessoalmente, que é o caso, eu conheço uma pessoa ou outra, eu até faço um meio de campo, mas, na verdade, para o mercado, que é gigante, está um pouco na mão deles. E, pronto, estamos torcendo para eles conseguirem dar a maior visibilidade possível para o filme, né? Porque, afinal, né, a gente faz filme para que ele seja visto. Né? Então, eu espero que eles vão fazer um trabalho digno, assim, com resultado. Né? O filme já participou no Brasil de um festival que o Alvise mencionou, que é Tudo Verdade, no ano passado, e agora vai participar de um dos maiores, mais importantes festivais de documentários do mundo, que é no Canadá, inclusive, que chama Hot Docs, e que selecionou o filme. O diretor do festival mandou, inclusive, um recado pessoal para a equipe, super elogiando o filme. Então, vamos ver, porque a partir dali, todo mundo está de olho nesses festivais mais importantes, todo mundo assiste, né? Então, o fato do filme estar na competição no Hot Docs chama a atenção de outros festivais, de compradores, porque esse festival é um mercado também, além de ser um festival. Então, tem gente de televisão, tem gente de cinema que está lá, e que, de repente, então, essa primeira participação, essa primeira exposição pode trazer bons frutos. Enfim, eu acho que é isso, né? Acho que tem alguma dúvida a mais. Ótimo, Patrick, muitíssimo obrigada. Eu acho que, como você mesmo disse, o produtor está nos bastidores, mas é uns bastidores super importantes para poder trazer e dar visibilidade ao filme e a todo esse trabalho maravilhoso, super integrado da equipe, como você mesmo elogiou, e realmente a gente vê que é uma equipe que é bem integrada, que dialogava entre eles. Obrigada por mencionar as outras pessoas que também fizeram parte da equipe, não é? Tanto das filmações, quanto dos roteiros, e especialmente também os dois entrevistados no filme, junto com os indígenas da região, que são depoimentos importantíssimos, tanto do Milton Atum, quanto do Angus Mitchell, quanto dos indígenas que estão sendo realmente aí entrevistados. Eu gostaria de abrir para nosso grupo aqui, eu sei que está provavelmente várias pessoas aqui dentro da nossa sala ou fora também assistindo, que Victor nos está também ajudando, está o nosso colega também, filmmaker irlandês, Alan Gilsonan. I know, Alan, that perhaps it's difficult to follow, but not so much. I think that you know Spanish too. Então, deixar aberto também o embaixador, deve estar presente. Mariana, se você quiser fazer mais outro comentário.
Ai, Laura, eu acho que agora é esperar o filme ficar disponível e... porque eu acho que a experiência de assistir, né, a produção, eu acho que é assim, foi o que você falou, né, quando termina nós não temos nem palavras, né, e levar essa história para que todos conheçam, porque como o André, os dois Andrés, né, mencionaram, é o impacto, e você também, né, o impacto da pessoa que assiste, né, e que não sabia, né, até nos eventos que nós organizamos em Belém, eu lembro que o Aurélio estava, e as pessoas falam, nossa, mas como que eu não sabia disso, né, pessoas ali do lado, né, não sabiam da história. E eu acho que o cinema é esse veículo, né? Por mais que tenhamos o diário já traduzido para o português, o cinema chega até as pessoas, né? Então é isso. Obrigada, agradeço. Aqui nas mensagens, vocês podem ver também o Alan parabenizando todos vocês, que está ansioso por ver o filme final. Esperemos que possa chegar também à Irlanda, provavelmente o Aurélio pode mencionar. Angus também está aqui dizendo que é um time fantástico e que realmente foi muito bom ver vocês todos juntos, conversando, falando sobre o filme, e disse mais alguma coisa, e que hoje é os 110 anos de Casement no Putumayo, exatamente, Angus, 2020, 2010, 2020, são datas muito importantes, realmente. Então, Aurélio, a palavra é sua agora, nosso diretor ilustre, mas realmente, só para mencionar novamente o que eu falei na sessão em inglês, as resenhas, assim como o Patrick nos trouxe, o Walter Salles, o Aurélio, toda essa Meirelles, todos elogiando o seu filme, é muito importante, e acho que nesse Festival do Canadá, como bem mencionou o Patrick, vai ter uma visibilidade global. O paradoxo de todas as histórias que estão sendo colocadas é que nós estamos vivendo numa época atípica, né? Pandêmica, letal, e que conspira contra qualquer evento coletivo. E o cinema é uma arte, uma indústria coletiva, ela não existe sem um coletivo. Quando se fala de um festival, nós estamos falando de confraternização. Então, quando se estabelece festival online, é interessante porque hoje essa tecnologia ela nos une virtualmente. Mas em termos do rito, deixa a desejar. Eu gostaria de estar recebendo os amigos, as pessoas, né? Gostaria, por exemplo, de estar assistindo o filme junto com outras pessoas, né? E vendo a reação delas. E como nós temos tido o retorno de umas poucas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir o filme, elas gostaram, e isso nos trouxe uma imensa satisfação, uma alegria que só nos incentiva a prosseguir com essa missão, né, de divulgar esse filme, porque nós sabemos que é importante que as pessoas saibam, descubram esse evento acontecido há mais de 100 anos atrás, porque esse evento ele tem prosseguimento contemporâneo. Ele está nos dias de hoje e nós precisamos enfrentá-los de uma vez por todas. Gostaria de também aproveitar para lembrar algumas pessoas que também participaram do filme. É claro que, por exemplo, o filme já tinha sido montado. Eu gostaria de lembrar o seguinte: esse filme ele foi finalizado em plena pandemia.
quer dizer, online, né? Como a Alvise falou, ele estava no Canadá, o Finotti na casa dele, eu na minha, Patrick na dele, então a gente meio que, a Miriam e o Ricardo Reis trabalharam com distanciamento, então nós não conseguimos ver o filme numa tela de cinema, pela primeira vez na minha vida, eu acabei um trabalho que eu não conseguia ver, assistir como deve ser assistido, numa tela, numa sala de cinema, com o áudio, a imagem, enfim, com todo o rigor daquilo que nós imaginando na sua realização. Então, é triste pensar que nós estamos mostrando um filme numa telinha de computador ou numa televisão. É um sentimento muito forte de frustração. Mas, quando nós gravamos a voz do Roger Casement, que era uma discussão muito viva entre nós, que era uma das questões a serem resolvidas, quem é a voz, como vai ser essa voz, né? Então, e quando nos foi sugerido pelo Angus o Stephen Heer, foi incrível, né? Porque ele aceitou, e quando nós nos encontramos com ele lá em Dublin, e no estúdio, quando ele começou a narrar, eu tive um sentimento, mas não somente eu, quem estava também no estúdio, Iedo Oliveira, que fez assistente de produção do Patrick, do filme, nós nos olhamos e vimos, essa é a voz do filme, essa é a voz. Então, todas as outras, porque nós pensávamos, eu estou falando isso porque nós pensávamos, para cada, como o filme ele é trilíngue, né? Ele é falado em Uitoto, ele é falado em português, ele é falado em espanhol, e falado em inglês, nós pensávamos que para cada versão do filme teria um narrador nessa língua original. Então, quando está ali ouvindo o Stephen gravar em inglês o filme, nós tivemos a sensação que não teria outra voz para o filme. A voz do filme era aquela que nós estávamos gravando, daquele ator, esse ator maravilhoso que é o Stephen Heer. E ele realmente ele assumiu essa voz que o Casement precisava ter para ter essa sensação de arrombar a porta da história, dessa história que estava aonde ele estava sendo sonegado. Em termos da pesquisa, o Patrick não mencionou, mas ele também participou da pesquisa. Ele foi assim uma pessoa importantíssima nas negociações e no encontro de determinados material que nós precisávamos colocar no filme. Patrick foi um pesquisador muito apurado e depois se juntou a nós uma pesquisadora profissional e veio arrematar todo o nosso trabalho que nós estávamos fazendo, que foi a Ilka. A Ilka foi uma pessoa importantíssima nisso também. Então, assim, pode até esquecer de outras pessoas, mas a cada uma que ia entrando no filme ia se envolvendo de uma maneira apaixonada e conscienciosa do porquê de se fazer essa história. E eu só espero que a voz de Roger Casement ela se reverbere pelo mundo afora. Esse é meu sentimento. Obrigada, Aurélio, realmente... Não, mas Laura, eu também queria... Pode continuar, sim. Eu queria fazer um agradecimento muito especial à Mariana, que foi uma parceira desde o início, que traduziu, que foi sempre uma fonte de pesquisa também, as dúvidas que nós tínhamos, sempre recorria a Mariana, e ela, generosamente, ela nos atendia de imediato. Mas a você, Laura, você também foi
uma espécie de anjo desse processo de realização. Muitas vezes a gente estava na dificuldade de ver a luz no fim do túnel e você nos mostrava que era possível ainda ver a luz do túnel. Então, agradeço de coração a tua parceria nesse projeto. Obrigadíssima, Aurélio. Realmente é um filme que vibramos todos juntos, não se deve só a uma só pessoa. E acho que foi fantástico você ter tocado na voz do Stephen Ray também, que tivemos agora no início da manhã, porque realmente é uma voz que penetra no nosso ser, como disse o Alvis, e nos traz realmente toda a emoção que era estar presenciando essa realidade que se você não vê e não está experimentando na sua frente, pode não ser, pode as pessoas não acreditarem. Então, acho que uma dos comentários que tivemos aí também é justamente essa realidade e essa ficção. Não há ficção. O que há é o imaginário que nos realmente nos comove quando você está ouvindo esse relato do próprio diário, não? Da própria voz do Roger Casement, narrando o que está no diário. E realmente, Aurélio, eu que tenho que agradecer a todos vocês, porque era um sonho que nós vínhamos acalentando já há muitos anos, primeiro com Angus, que nos apresentou a você, com Mariana, que estava firmemente trabalhando em sua pesquisa e que resultou nesse livro e nessa amizade, especialmente na amizade que todos vocês nos brindaram e que juntar forças é o que nos leva justamente a chegar a realizar esses sonhos. Então, para a Cátedra de Estudos Irlandeses, William Butler Yeats, com o apoio grande apoio que nós recebemos da Embaixada do Brasil e depois com o próprio Consulado Geral, que se instalou aqui em São Paulo, que acreditaram nesse projeto, acreditaram na sensibilidade e no conhecimento que iria trazer e fazer a diferença no mundo de hoje, e nessa diferença do que é um ser humano que vê toda essa violência que está no nosso redor. Isso é ancestral, isso é desde que o ser humano está na Terra, porém, graças àqueles que percebem isso, que tomam certas atitudes, que conseguem fazer mudar a roda do destino, nem que seja uma pequena volta dessa roda, mas que faz uma grande diferença. E acho que o filme de vocês vai fazer uma grande diferença no dia de hoje. E eu só peço que possa ser mostrado, levado ao público, vê-los nos próprios cinemas e poder, de certa forma, ir acompanhando e continuando nesse projeto. Eu sei que você tem projetos maravilhosos, que eu sei que vão vir também à luz no seu devido tempo, como dizemos. Acho que com isso nós podemos encerrar. Mariana também já encerrou um pouquinho antes, então eu agradeço novamente a todos vocês pela presença, pela participação, e vamos torcer de continuar mostrando esse documentário, que é o documentário de nossa história, a história do Brasil, contada também por olhos estrangeiros, mas um olhar estrangeiro que também absorve o ser do local onde ele se encontra. É isso. Obrigada a todos, e daqui a pouquinho, então, já passamos para nosso último momento, que é o lançamento do livro da professora Munira Mutran, com a participação de nossos ex-alunos, e já professores e já profissionais, Eduardo Kumamoto, na área de tradução, e também a professora Gisele Volkov. Obrigada, Aurélia. Obrigado. Obrigado.
Obrigada, Patrick, a Vice, André Finotti e André Miquiles. Muito obrigada. Mariana também, muito obrigada, Mariana.